Bem-vindo à nossa aula introdutória sobre amortização. Nessa primeira unidade, você verá os métodos e como fazer um quadro de amortização. Fique atento às explicações do professor Joselias Silva para compreender estes conceitos introdutórios. Bem, queridos alunos, vamos começar mais um bloco agora falando de amortização. Amortização. Vamos até o nosso quadro e veja o conceito de amortização. Joselias Silva é bacharel em Estatística formado pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Foi diretor de orçamentos do Tribunal Regional Federal, TRF, Terceira Região. E atualmente é professor em universidades paulistas e cursinhos preparatórios para concursos públicos. Quando é contraída uma dívida, o pagamento dela corresponde à quantia emprestada, principal, como também os juros, que é função do principal e o período de tempo do empréstimo. Isso quer dizer o seguinte: quando você faz o empréstimo, toda vez que você paga uma prestação, o valor dessa prestação é decomposto em duas partes. Uma parte é uma parcela do principal da tua dívida e outra parte corresponde ao valor dos juros sobre o teu saldo devedor. Então toda prestação pode ser desmembrada em amortização, que você está amortizando o teu principal, mais juros. Prestação é amortização mais juros. O valor da prestação será decomposta em amortização mais juros. Veja aqui, ó. Fazemos questão de dizer que a amortização de uma dívida é igualmente pactuada entre as partes envolvidas, podendo assim existir infinitos métodos de amortização. Quero dizer o seguinte: quando você pega um dinheiro emprestado, a maneira de como você vai pagar esse empréstimo, a maneira de como você vai amortizar isso, você combina com o cara que está te emprestando. Olha, eu vou te pagar em tantas prestações da seguinte maneira. Então, essa maneira de como você combina o pagamento é chamado de método de amortização. Então, existem infinitas maneiras de você combinar o pagamento de uma dívida. Existem infinitos métodos de amortização. Mas em todos eles vai valer esta fórmula. Prestação é amortização, uma parte você está amortizando do teu principal, mais os juros sobre o que você deve. Beleza? Prosseguindo. Porém, o mais comum é considerar o regime de capitalização composto e uns métodos que veremos a seguir. Quer dizer, gente, quando você estiver trabalhando com amortização, você vai usar o regime composto e algum método que a gente vai ver agora. Beleza? Mas o que deve ficar claro é que um método de amortização, eu posso criar um. O método de amortização do Silva. Ah, você pode criar o método de amortização do Souza. O método de amortização lá do Santos. Quer dizer, cada um pode criar um método de amortização, da maneira de como vai pagar isto. Mas sempre valendo, prestação é amortização mais juros. Prestação é amortização mais juros. Veja um exemplo disso na próxima questão, que é a questão número 9. Questão número 9 está no seu monitor. Veja o enunciado. Joselias tomou um empréstimo de R$1.000 a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, para ser amortizado em 4 meses, em 20%, 20%, 30% e 30% do valor da dívida. Faça o quadro de amortização. Já estou te combinando aqui, ó. Ô, fulano, me empresta R$1.000. E como é que você vai pagar? Eu vou te pagar em 4 meses. No primeiro mês eu vou amortizar 20% de 1.000. No segundo mês, 30%. Outra vez 20% de 1.000. No terceiro mês, 30% de 1.000. E no final, 30% de 1.000. Estou combinando de como vou pagar isso. Estou criando um método de amortização. Sempre uma taxa de 10% ao mês que eu quero combinar. Então, vamos fazer o quadro de amortização. O que é o quadro de amortização? O quadro de amortização é uma planilha que vai mostrar a evolução da dívida, vai mostrar os pagamentos em cada período.
Então é importante que em amortização você entenda o método e saiba fazer o quadro de amortização. Neste ponto, nesse assunto de amortização, eu chamo a atenção para você que está estudando para concurso público, para você que trabalha no mercado, que faz empréstimo, trabalha na financeira, em geral, que você tem que saber fazer o quadro de amortização. Aqui você não pode ficar amarrado em fórmula. Não, fórmula aqui não é importante. O importante é você saber fazer o quadro de amortização. É entender a evolução da dívida. Ok? Então, nessa questão número 9, peguei R$1.000 emprestado, vou pagar em 4 parcelas, amortizando 20% na primeira parcela, 20% na segunda, 30% na terceira e 30% na quarta. Vou trabalhar com 10% ao mês. Vamos fazer o quadro de amortização. Venha comigo. Questão número 9. Questão número 9. Eu vou pegar R$1.000 emprestado. Então, o valor atual da minha dívida vai ser R$1.000. Eu vou amortizar em 4 parcelas. 4 parcelas mensais. Usando uma taxa de 10% ao mês. Uma taxa de 10% ao mês. E eu estou combinando. A primeira parcela eu amortizo 20% do valor da dívida. Na segunda, 20% do valor da dívida. Na terceira, 30% do valor da dívida. E na quarta, 30% do valor da dívida. Então, faça o quadro de amortização. O quadro de amortização é uma planilha que vai te mostrar como foi pago isso aqui. Então, vou fazer um quadro onde eu coloco aqui, ó. Os períodos. Teve aqui a época 0, quando eu peguei emprestado. Depois veio um mês depois. Depois outro mês, vamos para o segundo mês. E aqui o terceiro mês e finalmente o quarto e último mês. Nessa coluna eu vou colocar o estado da dívida. O estado da dívida. O estado da dívida. Você pode falar também o saldo devedor. O estado da dívida vai mostrar o saldo devedor desse empréstimo. Vou colocar nessa coluna a prestação. Prestação. O valor de cada prestação. Nesta coluna, o valor de cada amortização. E nesta coluna, o valor dos juros. O valor dos juros. Este quadro nós chamamos de quadro de amortização. Vamos lá. Na época 0, eu peguei R$1.000 emprestado. Então, o estado da minha dívida, meu saldo devedor, é R$1.000. Se eu peguei R$1.000 agora, não vou pagar nenhuma prestação nenhuma. Agora, não vou amortizar nada, nem tem juros. Acabei de pegar o dinheiro emprestado. Nós combinamos que eu vou amortizar em 20%, 20%, 30%, 30%. Este aqui é o nosso método de amortização que nós criamos aqui. Quer dizer, na primeira parcela eu amortizo 20%. 20% de quanto? Do valor da dívida. 20% de 1.000. É 200. Na segunda parcela eu também amortizo 20%. 20% de 1.000. 200. Na terceira parcela eu também amortizo 20%. Perdão, 30%. 30% de 1.000. 300. E na última parcela eu amortizo também 30%. 30% de 1.000. 300. Aqui nós temos então nossa amortização já combinada. É claro que se você somar esta coluna, o total desta coluna tem que dar o valor da tua dívida. 200 mais 200 dá 400, e 300 dá 700, e 300 dá 1.000. A soma das amortizações tem que dar o valor do principal. A soma das amortizações será o valor do principal. Ok?
Agora vamos andar. Eu tinha R$1.000, devia R$1.000. Passou o mês. Vou pagar 10% de juros do meu saldo devedor. 10% de juros de R$1.000. 10% de R$1.000 é quanto? 10% de R$1.000 é 100. Vou pagar R$100 de juros. Mas prestação é a amortização mais os juros. Isso quer dizer que a primeira prestação vai ter 200 de amortização, 100 de juros. Então a primeira prestação vai ser 200 mais 100, R$300. Eu devia R$1.000. Acabei de amortizar R$200. Estou devendo 1.000 menos 200 que amortizei. Estou devendo R$800. Devo R$800. Passou um mês. Vou pagar 10% de juros do meu saldo devedor. 10% de 800 dá R$80. Então, a segunda prestação será a amortização mais os juros. Na segunda prestação, estou amortizando 200 e pagando 80 de juros. Logo, a segunda prestação vai ser 200 mais 80, 280. Eu devia R$800. Acabei de amortizar 200. Estou devendo 800 menos 200 que eu amortizei. Estou devendo R$600. Devo R$600. Passou o mês. Vou pagar 10% de juros do meu saldo devedor. 10% de 600 vai dar R$60. Portanto, a terceira prestação vai ser 300 mais 60. Estou amortizando 300 e pagando 60 de juros. Terceira prestação, 360. Eu devia R$600. Acabei de amortizar R$300. Estou devendo 600 menos 300. Estou devendo R$300. Devo R$300. Passou o mês. Vou pagar 10% de juros do meu saldo devedor. 10% de 300 vai dar R$30. Portanto, a quarta prestação será 300 de amortização, 30 de juros. A quarta prestação será 330. Eu devia R$300. Acabei de amortizar R$300. Estou devendo? Nada. Acabou minha dívida. Este é o quadro de amortização. Este é o quadro de amortização. É claro, a soma aqui tem que dar o valor da dívida, R$1.000. E sempre, o estado da dívida após o pagamento da última prestação tem que sempre dar zero. Ou aproximadamente zero se tiver algum resíduo, porque a gente sai arredondando. Se você quiser fazer o fluxo, foi assim. Na época zero eu peguei R$1.000 de emprestado. Então houve aumentado o meu caixa de R$1.000. Aí veio a primeira prestação. Foi R$300. R$300. Primeira prestação, R$300. Aí veio o segundo mês, uma prestação menor, de R$280. Aí veio o terceiro mês, uma prestação maior, de R$360. Aí veio a quarta prestação, de R$300. Este é o fluxo desse empréstimo. E este é o quadro de amortização. É claro, esse método de amortização é um método que nós acabamos de inventar. Então você pode criar o método de amortização. O método de amortização é a maneira de como você combina o pagamento de um empréstimo. Beleza? Mas existem vários métodos padronizados. E geralmente o que é cobrado em prova de concurso são esses métodos padronizados, como o método francês, ou sistema francês, que a gente chama de sistema francês, método francês.
o sistema Price, o sistema de amortização constante, o SAC, o sistema de amortização misto, o sistema americano, e assim vai dali para frente. Então, na próxima aula estaremos começando com o sistema francês, o sistema francês. Uma boa sorte para você e até a próxima aula. Obrigado e até lá. Espero que tenha compreendido esta introdução ao conceito de amortização. Na próxima unidade, veremos os métodos padronizados existentes. Não perca!